Paz do Senhor Jesus, e como prometido, eu tô aqui, né, com vídeo pro nosso canal, tanto do WhatsApp, quanto o canal do Ministério Casa de Maqui no YouTube. Então, se você tá aqui no YouTube, já aperta o seu dedo aí, curte, né, comenta, mesmo que você gostou, mesmo que você não gostou. Eu não gostei. Ela não explica direito. Então, discute. Faz alguma coisa, reage, é importante, vai ser importante, tá bom? Você que tá no canal do WhatsApp, também aí segue o nosso canal, curte, comenta, tá bom? Eu vou pedir algo pra vocês, lançar um desafio aqui. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a vida de muitas pessoas, porque é algo que Deus ele nos trouxe, né, no nosso espírito, comunicou ao nosso espírito, e eu sei que eu quero dividir com vocês, e eu sei que vai edificar muito, né? Então eu quero falar hoje esse tema de batalha espiritual sobre esse assunto. Será que você foi rastreado no mundo espiritual? Será que você pode ter sido rastreado no mundo espiritual? Talvez você não entenda. Porque depois de uma batalha espiritual intensa, você sente cansaço, ataques mentais, opressão, confusão ou um peso inexplicável. Mas eu quero te dizer uma verdade espiritual aqui. Você pode ter sido rastreado no mundo espiritual. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, vai nos falar acerca das leis da guerra. Né? Como que um guerreiro, um soldado deveria se comportar, como quem era dispensado, né, da guerra, quem deveria voltar para casa, os casados não deveriam ir para a guerra, mas deveriam ir tomar suas esposas, coabitar com suas esposas e não ir para a guerra. E uma das coisas também que me chamou a atenção desse texto foi que quem tivesse dúvida no seu coração não deveria ir para a guerra. Ele deveria somente ir para a guerra se ele estivesse convicto daquilo que ele estava fazendo, para que ele não desanimasse, né, o coração dos irmãos que estavam com ele ali em combate. Era importante que quem estivesse na guerra, quem fosse pra guerra, né, não podia ser medroso, ele tinha que ser corajoso. Se ele fosse covarde, se ele estivesse com dúvida no seu coração, ele deveria voltar. É por isso que Gideão, ele tem a instrução do próprio Deus dizendo: os covardes e medrosos que voltem, porque quem era covarde e medroso não deveria. E isso era a determinação de Deus. O verso 3 e o verso 4 do capítulo 20, eu vou parafrasear aqui, vai dizer assim: não desanime, não temais, pois o vosso Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo, não desanime, porque a guerra, ela é real. O inimigo, ele é real, mas o impacto pós-guerra também é real. E quem estava em combate não deveria ser covarde e medroso. E bem sabemos que tem hora que o medo bate, a vontade é de retroceder, mas a certeza que há um general conosco na batalha é quem nos garante a caminhada. Nós vamos ver também Josué, que sempre, né, a gente vai ver ali na Batalha de Ai, que quando ele volta da Batalha de Ai, ele ergue um altar, ele vem para a presença de Deus, ele vem renovar a aliança, e ele volta a instruir o povo, né, novamente ele volta a ler, o texto vai dizer que ele volta a ler as leis, ele volta a ler as bênçãos, as maldições, ele faz uma renovação de aliança após a batalha. Por quê? Porque ele deveria fechar as brechas, porque ele sabia que o inimigo, ele iria buscar portas abertas para poder adentrar, né, e poder desanimar o coração do povo. E muitas das vezes, após batalha, o que nós fazemos é relaxar. E esse relaxar não é um sentido pejorativo da palavra, mas é tipo assim: não, a batalha já passou, agora tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque agora que o inimigo ele vai tentar vir para tentar derrubar, para tentar achar a porta aberta. Porque ele não vai ficar quieto, ele vai tentar contra-atacar. A gente vai ver lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 4, quando Elias ele vence os profetas de Baal e os profetas de Azera, ou Aserá. Nós vamos ver ali que agora Jezabel rastreia Elias e manda uma ameaça.
Depois o que ele ia sentir? Exaustão daquela batalha. Por quê? Porque aquela flecha, aquela ameaça de Jezabel foi certeira. E ele agora ele se sente exausto, ele se sente aquele peso espiritual. Evangelho de Jesus também escreveu Lucas, capítulo 4, verso 13. Nós vamos ver, né, que verso 13 vai dizer assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele, quem? O diabo, até o momento oportuno. O que está querendo dizer? Que o diabo ele se apartou de Jesus até o momento oportuno. E cá entre nós, meu amado, se Jesus estava sendo rastreado pelo diabo, você acha que ele vai deixar você aí? Ainda mais depois de uma batalha, depois de uma intercessão, depois de vencer uma batalha espiritual, de Deus te dar vitória, de Deus te dar êxito, você entrar no campo do inimigo, numa batalha ter êxito na presença do Senhor, o nome de Jesus ser glorificado dentro daquele lugar. Você acha que ele vai ficar quieto? Não, ele vai tentar te contra-atacar. O inimigo, ele observa, ele monitora, ele espera uma brecha. O inimigo, ele rastreia depois de uma batalha. Esse rastrear não é físico. Eu estou falando de coisas espirituais. Nesse rastreamento do inimigo, isso são palavras minhas, você pode sentir cansaço extremo, ataques emocionais, pensamento de desistência, confusão e desânimo, sensação de peso ou opressão, tentações que você já tinha vencido, coisas que você já tinha vencido e parece que vem em turbilhão. Guerra mental inesperada. Este é um sinal que o inimigo não desistiu de você. Ele está tentando te contra-atacar. Mas o sangue de Jesus, ele é o nosso escudo. Ele está conosco. Aleluia. A Bíblia vai dizer, epístola de 1 João, capítulo 5, verso 8, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois você corrige aí. Que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado, pois o próprio Deus o protege e o maligno não lhe toca. Não existe retaliação, existe ataque. O ataque do inimigo, a retaliação vai depender se você tá com legalidade, se você tá com brecha. E aí o ataque, ele vira uma retaliação. Mas se você está em Deus, com todas as portas fechadas, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque é o próprio Deus que vai te proteger contra todo ataque do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18. Todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Isso é o principal. Não vive o pecado e o maligno não lhe toca. Irmã Lívia, eu fui rastreada. Eu percebi, Deus me deu discernimento. A lâmpada que está aqui dentro, que é o meu espírito, foi acesa e Deus falou comigo, que fui rastreada, eu tô sentindo, olha, tudo que você falou tá batendo. O que eu tenho que fazer? Fique na presença de Deus. Adoração, palavra, silêncio e descansa na presença do Senhor. Paulo e Silas foram contra-atacados por aquele espírito, aleluia, daquela menina adivinha, daquela pitonisa, daquela menina. Era um espírito de adivinhação. Eles foram contra-atacados, foram jogados no cárcere. E o que eles vão? Louvar, adorar. É importante, no contra-ataque do inimigo contra a sua vida, depois de uma batalha, você adorar, você exaltar. Cubra-se novamente das armaduras espirituais, de toda a armadura de Deus, como lá, quando fala lá em Efésios. Depois disso, ficais firme. Vista a armadura. Descanse. Descansar também é uma arma espiritual, mas é descansar em Deus. Reafirme a sua vitória. O pós-batalha é momento de fechar portas, repreender ataques, declarar proteção e agradecer pela vitória. Se você está se sentindo com esse peso, após uma batalha, após uma guerra, após uma intercessão, após uma visita, após uma festa aí na sua igreja, né? Após uma campanha no lar, um propósito, né?
não significa que você perdeu. Aquela tristeza que vem, sabe aquela angústia que vem pós-batalha? Não significa que você perdeu. Significa que você incomodou o inferno. Mas lembre-se do que o próprio Deus falou para os seus soldados, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 4. O Senhor, quem peleja por você. O inimigo, ele pode até tentar rastrear, mas Deus, ele já te cercou por todos os lados. Aleluia! E tenha isso no seu coração. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 18. Todo aquele que nasceu de Deus, ele não vive pecado, pois o próprio Deus o protege e o maligno não lhe toca. Até o próximo vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo, próxima quarta-feira. Estaremos aqui. Pontua aí, é o meu primeiro vídeo. Então pontua aí, irmã Lívia, você devia ter falado mais isso, mais assim, explicado melhor. Eu tô aqui para ouvir, tá bom? Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com mínimo 5 pessoas esse vídeo, que eu sei que vai edificar a vida de alguém. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.